Vamos ler de forma compassada, né? Para que todos possam entender também o que está sendo lido. Se você tem a Bíblia e o amigo do lado não tem, você empresta a sua Bíblia para ele, para que ele também possa participar do culto. Salmos 29. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, aluminos e Sion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de casa. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre tudo, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu vou repetir apenas parte do versículo 9, parte B. E no seu templo cada um diz glória. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos dos nossos corações atentos à voz do Senhor. E Salmo falou tanto de voz, né? Que a voz do Senhor penetre nos nossos corações hoje, que a mensagem que Ele tem para nos trazer seja algo bem profundo, que mude qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade dEle, que nós saímos daqui hoje diferentes da forma que nós entramos, que hoje nós possamos sair daqui dizendo glórias ao Senhor, né? Porque nós ouvimos a sua voz. Nós temos um aviso do pastor para que os irmãos que vão se batizar, as mulheres se dirijam agora aqui para o meu lado direito e os homens para o lado esquerdo, porque logo em seguida nós vamos ter os batismos já, então os irmãos já vão se preparando. Homens aqui do lado esquerdo, mulheres do lado direito. Enquanto os irmãos estão se dirigindo, eu gostaria de chamar o irmão Paulo. Nós estaremos cantando o hino 375, Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Divida também o seu cantor cristão com a pessoa que está ao seu lado, um visitante ou algum irmão que não está com o seu cantor, para que todos nós possamos cantar. Vivo
também aproveitar o momento e fazer um aviso que os irmãos do coro principal e todos aqueles que vão participar da cantata de Natal, que seria feita hoje, mas o motivo da morte da nossa irmã Ruth, que era membro do nosso coro, nós vamos apresentar a cantata somente no dia 24. Então nós gostaríamos que os irmãos que vão fazer parte da cantata, aqueles que não são do coro oficial, que por gentileza fiquem após o culto, porque nós precisamos marcar ensaios extras para a apresentação dia 24. Eu gostaria que todos ficassem, né? A irmã Marli está pedindo, a irmã Leia também, porque a gente precisa organizar isso para fazer essa apresentação em mais um aniversário de Jesus, não é? E o louvor é para Ele, eu acho que precisa ser muito bem feito, e com todas as nossas falhas, mas a gente precisa se esforçar para que ele seja bem feito. Então nós contamos com a presença de todos os coristas após o culto, que permaneçam aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo rápido, mas vai ser rápido se os irmãos ficarem logo aqui, assim, após o culto, tá bem? O irmão Júlio está com a palavra. E ainda, meus irmãos, dando continuidade a essas comunicações, no próximo sábado, dia 23, às 14 horas, os papais não vão esquecer trazer os seus filhos para o ensaio, ok? Próximo sábado, dia 23, às 14 horas. É um compromisso que os papais têm que ter com seus filhos e com a igreja, ok? Então não vão esquecer, próximo sábado então, às 14 horas. E a apresentação dessas crianças será na IBD no dia 24, véspera do Natal. Então vamos todos aqui estarmos presentes e acompanhar esses nossos filhos com belos hinos, belas músicas aqui que os nossos filhos poderão trazer para nós ouvirmos realmente desse Deus maravilhoso, que é o Deus Pai, que veio ao mundo para nos lavar de todo o pecado, ok? Então, nesse momento, eu passarei então a palavra ao pastor Haroldo, que fará os batismos. Amados irmãos, o ato que vamos proceder neste momento obedece à instrução direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pouco antes de ascender aos céus, depois de ressuscitado, ele se achega aos discípulos e diz-lhes: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então esta ordem expressa de Jesus Cristo foi cumprida pelos apóstolos, os crentes da primeira geração, e vem sendo cumprida ao longo da história da igreja. Será cumprida hoje na vida daqueles que aceitam, e enquanto Jesus não volta, pessoas e mais pessoas irão sendo batizadas mediante a sua pública profissão de fé, e a fórmula do batismo é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é muito preciso, muito específico nessa instrução. O batismo não salva, o batismo é para o salvo, de sorte que cada pessoa que vai passar pelas águas nesta noite vai passar porque já foi salva por Jesus Cristo. Completamente, perfeitamente, permanentemente salva por Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. De sorte que a água é o símbolo de uma realidade já acontecida quando a pessoa se converteu. A lavagem dos pecados pelo sangue de Jesus, a morte para a vida velha e nascer de novo para uma nova vida reconciliada. O batismo é por imersão. A própria expressão significa mergulho na água, porque não há outra maneira de simbolizar morte e sepultamento a não ser imergindo a pessoa completamente na água. Então
Então, a forma bíblica do batismo é o mergulho, porque a palavra batismo em grego significa mergulho. Por isso, tanto na forma, quanto no espírito, quanto na natureza, nós vamos celebrar esse batismo sob orientação expressa do nosso corpo. Amados irmãos, durante os batismos estaremos cantando alguns hinos. O primeiro vai ser o 145. E cada batismo, então, estaremos cantando uma estrofe, ok? 145. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, e mediante a tua pública profissão de fé, irmã, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por nosso Deus Jesus na cruz, e nos redimiu do mal, abre o caminho, me conduz à vida divina. A ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Morremos ao pecado meu, para nunca mais voltar. Nos erros esse conduziu, a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida nova vamos ter, alguém nos dedicar, em santidade vou viver, O hino 274, meus irmãos. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que belo filho, canta lá no céu, todo mundo filho mal voltou, ele no caminho, com pai abraçar, esse filho que ele tanto amou. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, Santo, Santo, glória, glória, salvação, já, é o Santo Coro, dando glória.
Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, que belo sino, canta lá no céu, é que já se reconciliou, alma revoltosa e submissa a Deus, convertida ao mundo abandonou. Em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mediante a tua pública profissão de fé, irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a tua pública profissão de fé, irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, arrependidos, hoje desejai, como os anjos fazem com fervor, triste e pressurosos, vos anunciai, quem se desapou pecador. Obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, 119. Obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi meu querido Cristo, Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, minha irmã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador Jesus Cristo, mediante a tua pública profissão de fé, meu irmão, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quem acompanhou pode verificar que é um momento muito especial para esses irmãos que vão às águas. É a confirmação de que morremos para uma vida velha, antiga, e quando ressurgimos, quando voltamos, temos uma nova vida com Cristo. Você ainda que não se decidiu, você ainda que está indeciso, mas o teu coração muitas vezes bate tão forte nesse momento, no apelo que muitas vezes é feito aqui da frente, e o teu coração dispara, e você ainda é resistente. Não demore, venha para Cristo. Ele é o único Deus verdadeiro, Deus que cuida, Deus que dá o alento, Deus que faz com que a gente possa venha enxergar as maravilhas do que é viver em uma igreja, do que é viver com os irmãos, uma união perfeita. Perfeita? Sim, perfeita. Somos falhos, mas nós temos que caminhar com Cristo para que sejamos perfeitos, sendo a sua imagem, e podemos sim refletir essa imagem verdadeira a muitos que não a conhecem. É um ato muito bonito, é um ato decisório de vir aqui à frente e dar a sua profissão de fé. Vamos passar agora à recepção e conhecermos os nossos visitantes. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar os nossos visitantes. Nós temos muitos visitantes, inclusive devido à profissão de fé, quando nós começamos a anotar os nomes, muitos já haviam chegado. Então eu vou chamar, quem porventura eu não chamar, eu vou pedir para ficar de pé, para a nossa igreja conhecer você, visitante querido. Nós temos o Márcio Souza Santos, ele teve a reconciliação hoje. Quem é o Márcio? Olha lá o Márcio, aquele jovem, ele fez, Deus abençoe, a reconciliação foi hoje. Ele estava assim um pouquinho distante e ele falou, olha, vou voltar correndo para Jesus. Então nós estamos muito felizes, Márcio, a nossa igreja, e tenha certeza, o nosso Pai Celestial muito mais, tá bem? Muito obrigada. Temos também o senhor Teixeira, eu acho que é pastor Teixeira, não é? Ah, Teixeira. Ah, tá. Combinado. É o sogro do pastor Marcelo, eu confundi, é verdade. Quem é o senhor Teixeira? Olha lá. Muito obrigada pela visita, Deus te abençoe, senhor Teixeira. Sempre que tiver um tempinho, venha nos visitar, que vai ser um prazer recebê-lo. Tá bem? Pode sentar. A Linda Rosa Gonzaga. Quem é, irmã? A Linda. Olha lá. Ela é filha da irmã Nádia. É isso? Não. Não confundi, né? É a outra. O seu esposo está se batizando hoje? É isso? Tá. A senhora vai na igreja... Como? Deus te abençoe. É um prazer recebê-la. Congregacional, né? Sempre que tiver um tempinho, venha nos visitar também. Tá bem? Deus abençoe. Temos Mariano Ferraz, ele já foi membro daqui. Até ele falou, nem precisa me apresentar. Eu falei, mas eu não conheço você. Olha lá o Mariano. Ele é da igreja lá de Ferraz. A família toda dele é daqui. Deus te abençoe, é um prazer te conhecer e receber você aqui também. Muito obrigada, Mariana. Temos também a Zélia e Domingos. Eles vieram... Onde eles estão? Olha lá, eles vieram assistir os batismos. Deus abençoe, Zélia. Cadê o senhor Domingos? Ah, tá. Ah, tudo bem. É sempre um prazer poder recebê-los também. Volte outras vezes. Olha, o senhor Domingos chegou. Olá, assim. Deus abençoe. A Ana, da Igreja Assembleia de Deus, também veio fazer uma visita. Ana? Onde está a Ana? Acho que ela saiu, né? Não faz mal. E temos o Dejair. Ele está lá no último banco. Ele veio, olha lá. Deus abençoe, Dejair. Ele veio assistir os batismos da irmã Maria Goretti.
e do irmão Reinaldo. Deus abençoe e sempre que possível venha nos visitar, tá bem? Nós temos outros visitantes da igreja Batista lá do Jardim da Conquista. Quem é da igreja Batista do Jardim da Conquista? Por gentileza, fica de pé. Olha lá. Quem mais? Olha só que gente bonita. Deus abençoe. É um prazer recebê-los aqui. A nossa igreja fica realmente muito feliz. Tá bem? Pode sentar. Mais alguma visita que passou? Temos visita sim, de segunda vez, que eles nem gostam que a gente anote o nome, tá? Mas olha, nós agradecemos em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista em 4º Centenário, que vocês retornem outras vezes. É sempre um prazer muito grande poder abraçá-los, tá bem? Muito obrigada. Tá bem. É que eu não tinha. Tá bem. Rapidinho, a irmã Maria Soares, que é minha mãe, ela veio para a igreja, ela agradece muito as orações dos irmãos, ela está bem melhor e a gente está muito feliz porque realmente nós podemos sentir a mão poderosa do Senhor na vida dela. E a irmã Valdelice Santos também agradece a Deus pelas orações da igreja, tá? Inclusive ela teve a oportunidade de evangelizar outras pessoas lá no seu quarto. Ela deu inclusive o nome Ana Luz. Então a igreja realmente se prontificou, buscou e o Senhor atendeu. Muito obrigada, em nome das irmãs. Muito bem, irmãos, dando continuidade ao nosso culto dessa noite, nós vamos passar agora para um momento muito especial, que é a entrega dos nossos dízimos e oferta. Eu gostaria de mudar um pouco, não sei se a irmã pode, o 382. Não sei se ela era o 382. Vamos à igreja, aquele hino lindo, em que temos gozo e alegria celeste, quando vou adorar a Deus. Esse é um momento de adoração a nosso Deus também, de vir à frente e depositar os nossos dízimos e oferta. E eu gostaria, com toda a igreja, cantando esse hino, com bastante ênfase, com bastante alegria, porque é um meio da gente louvar o nosso Deus. Vamos ficar em pé e durante o hino vamos cantar. Vamos à igreja.
Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, por este dia em que o Senhor nos deu, por esta chuva que caiu, e sabemos, ó Deus, que esta chuva que cai é para poder regar a terra, para que ela possa florescer, para que ela possa trazer alimentos, para que ela possa dar vida, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pelo amor imenso que o Senhor tem por nós, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiramente e derramou o seu sangue por nós na cruz para nos lavar de todo o pecado. Agradecemos por tudo isso, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro, e que nós possamos estar sempre em comunhão contigo, sempre presente, Senhor, fazendo a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por tudo, ó Pai Celestial. Fique com os familiares do nosso irmão Ferino, ó Pai, por esses momentos difíceis em que eles se encontram agora, pela perda do ente querido, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo o bálsamo, possa trazer, Senhor, a paz àquele lar, e que eles possam estar te louvando sempre, ó Pai, em todos os momentos, seja na tristeza, seja na alegria, ó Pai. Ó Deus Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse dízimo e oferta aqui que foi depositado no teu altar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que nós, aqui, nesta igreja, façam um bom uso, Senhor, na tua causa. E que esses irmãos que aqui vieram, Senhor, possam ser abençoados por ti. Porque sabemos, ó Deus, que nós devemos tudo, Senhor, a nossa vida, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Fique conosco e prepara-nos, Senhor, para ouvir a mensagem. E que ela venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. E que nós possamos sair daqui, desta casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. E que sejamos luz, que sejamos, Senhor, a paz aí fora, ó Pai Celestial. Que possamos dar testemunho verdadeiro de ti. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aguardando ainda a confirmação se os certificados de batismos ficaram prontos. Se eles ficarem prontos, ainda entregaremos hoje, antes do final do culto, ok? Nós vamos agora ler a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João foi o último, evidentemente, a ser escrito. Ele é colocado aqui na sequência como o quarto Evangelho. Ele é escrito já no finalzinho do primeiro século, bem deslocado dos outros. Quando João escreve esse evangelho, os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, já circulam por pelo menos 20 a 30 anos nas igrejas. João é o último apóstolo ainda vivo, ainda no ministério, já na idade avançada, e ele escreve esse evangelho fazendo uma abordagem diferente da dos outros. Na verdade, nós temos, nos 4 evangelhos, nós temos 4 abordagens a Jesus Cristo. Mateus, ele é o rei, todo o evangelho é escrito para mostrar a sua messianidade. Lucas, ele é o filho do homem, tanto que a genealogia vai até Adão, para mostrar a humanidade de Jesus. Ele se fez homem para pagar a nossa dívida com Deus, morrendo por nós. Marcos escreve dele como servo. Ele é aquele que veio não para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. E João escreve mostrando a sua pré-existência, a sua natureza divina, a sua origem divina.
Então João se aproxima de Jesus por um ângulo diferente. Por isso temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são 4 narrativas a respeito da mesma pessoa, olhando esta pessoa por 4 ângulos diferentes, dada a riqueza da personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra particularidade de João é que o João é o evangelho das entrevistas pessoais. Ele seleciona o seu material de tal maneira que põe em relevo os contatos pessoais de Jesus ao longo do seu ministério. Jesus conversando com pessoas. E então João desce fundo na conversa e ele traz à luz, sob inspiração divina, esses diálogos de Jesus com os mais diferentes tipos de pecadores e as orientações precisas de Jesus, atraindo-os aos seus pés para a salvação. A passagem que vamos ler hoje é uma destas entrevistas. E vamos extrair dessa entrevista de Jesus, esta famosa, essa renomada, essa destacada entrevista de Jesus com Nicodemos, o plano de Deus para a salvação. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como ser cristão sem ser religioso? Como ser cristão sem ser religioso? Mas essa pergunta é estranha. É estranha porque
cristão, o vocábulo cristão, tem se confundido com o cristianismo. Cristianismo como religião. Cristianismo como religião organizada. Então, as pessoas acreditam que ao se vincularem a uma igreja cristã, necessariamente são cristãs. Esse é um tipo de pensamento normal, o tipo de lógica natural, não é? Bem, eu pertenço a uma igreja cristã e eu procuro praticar as normas e os ensinamentos dessa igreja tida como cristã. Logo, sou cristão. Mas não é isso que a Bíblia diz. A pessoa pode pertencer a uma igreja cristã, ter o vocabulário cristão, pode assimilar algumas práticas do cristianismo e não ser cristão. Porque a salvação de Deus, a vida espiritual que nós precisamos ter, a vida eterna que só Deus pode dar, não promana da igreja. Não vem da igreja. A vida que nós precisamos recuperar, a vida que perdemos de comunhão com Deus, de vivência com Deus, não é devolvida por nenhum sistema religioso conhecido. Portanto, para ser cristão, não basta pertencer a uma igreja cristã, por mais conservadora que ela seja. Como é que uma pessoa se torna cristã? Nascendo de novo. Essa é a resposta clara, objetiva, simples e direta de Jesus Cristo para um homem. A Bíblia diz que um homem entre os fariseus, para as pessoas que estudam o Novo Testamento, o farisaísmo era uma religião muito conservadora. O farisaísmo descambara para um legalismo, evidentemente, um legalismo até hipócrita, mas a base do farisaísmo era o Velho Testamento. Tirando os exageros, tirando a hipocrisia de alguns, escoimando as convicções dos fariseus, das tradições dos homens, era uma boa doutrina. Um fariseu era um homem socialmente aceitável, era um homem socialmente destacado. Eles viviam uma vida de certo destaque em relação aos homens comuns, uma certa disciplina de vida, uma certa pureza moral, uma certa prática disciplinada dos atos religiosos. Eles oravam, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles oravam pelo menos 3 vezes por dia, eles davam o dízimo de todas as coisas. Então era um tipo de religiosidade até de certa pureza. E eu fico feliz porque 2 coisas acontecem. A primeira coisa, eu fico feliz porque esse homem, apesar de ser tremendamente religioso, mais do que isso, ele era um mestre da religião. Ele não era um religioso comum, ele não era um religioso médio, mediano, ele era um ensinador da religião. Eu fico feliz, primeiro, por saber que esse homem, com toda esta bagagem religiosa, este homem com toda esta herança religiosa, este homem com esta vida elevada, esta vida moral elevada, não estava satisfeito espiritualmente. Porque a prática da religião pura e simples não satisfaz a alma. O simples fato de se praticar atos religiosos não comunicam vida, ou não comunica a vida. Qualquer pessoa pode ser treinada num ato religioso, então ela vai praticar aquilo por treinamento, mas aquilo não dá vida para ela. Então sabemos que este homem, tremendamente religioso,
Este homem consagrado à sua religião, uma religião até que levava, de certa forma, a sério as escrituras do Velho Testamento. Este homem que se sobrelevava, que se destacava por ter uma vida moral, uma vida ética exemplar. Se religião salvasse, ele era uma das pessoas que deveria estar muito satisfeito com a sua vida espiritual. Porque sincero. Algumas pessoas até dizem, bem, o que basta é sinceridade, não basta, qualquer religião serve, desde que a pessoa vá lá e pratique com sinceridade, tudo bem. Não é isso que a Bíblia diz, não. Esse homem estava lá, estava praticando intensamente, estava profundamente envolvido, ele investiu a sua vida para ser um mestre da religião do seu tempo, ele era tremendamente sincero, mas não estava salvo. Como sabemos isto? Sabemos isto porque ele foi procurar Jesus Cristo. Então a religião, por melhor que seja, não dá certeza. Eu tenho tido contato com pessoas tremendamente religiosas, e uma das perguntas que costumo fazer na conversa é: você tem certeza que está salvo? A pessoa leva um susto. Aconteceu isso com 3 missionários franceses. 3 missionários vieram da França e estavam em Salvador. E eu estava em Salvador, servindo lá na base aérea de Salvador, e nós recebíamos, a Igreja Batista recebia umas doações que vinham da América do Norte, e aí vinha leite em pó, vinha roupa, e então quem se inscrevia no plano, a comunidade recebia esse material para distribuir com as pessoas carentes da comunidade. A Igreja Batista estava inscrita, então periodicamente chegava aquele material e a Igreja Batista de Lauro de Freitas distribuía com as pessoas carentes esse material na comunidade. Mas a comunidade católica também tinha a sua cota, eles também recebiam e também faziam distribuição ali na comunidade. Numa oportunidade ocorreu um tipo de dificuldade com a remessa, aconteceu algo lá com a remessa, e então todos os que recebiam na comunidade se fizeram uma reunião para ver como iam resolver aquele problema. E foi nessa oportunidade que nos sentamos na mesma mesa. Estávamos ali, os representantes da Igreja Batista, e esses missionários que vieram da França ainda falavam o português bem arrastado, e bem pouco, a língua portuguesa, forte sotaque. Estavam ali sentados, estavam paramentados, vestidos mesmo a caráter, e aí começamos a conversar. E, evidentemente, a conversa se dirigiu para Jesus Cristo. E no meio da conversa, eu perguntei para eles: os senhores têm certeza da sua salvação? Eles disseram: Deus é que sabe. Isso ninguém sabe. Eu falei: pois eu sei. Quase caíram da cadeira. 2 surpresas. Eles não puderam afirmar para mim e para os irmãos ali que tinham certeza do céu. E ficaram mais escandalizados ainda quando eu disse que tinha. Aí eu fiquei pensando: bom, são pessoas absolutamente sinceras. Percebia-se isso no seu semblante, as suas atitudes, você percebe. Eram pessoas altamente envolvidas com a sua religiosidade. Eram pessoas que tinham deixado suas famílias, seus parentes, o conforto lá do primeiro mundo, né? Viver na França para vir para o Brasil, terceiro mundo, ainda ir lá para o Nordeste. É preciso mesmo ter muita disciplina, é preciso ter muita devoção, é preciso ter um certo desprendimento para fazer isso. No entanto, estas pessoas atravessaram um oceano e vão para um outro país, como missionários, anunciar uma incerteza. Transmitindo para o povo uma incerteza, porque eles mesmos não têm, eles confessaram isto. Hoje eu estou mais amadurecido. Na época eu era um crente com 3 anos, 2 anos de convertido. Agora eu sou um crente com 36 anos de convertido. E agora eu entendo porque eles não podiam ter certeza. Não pode ter mesmo. A religião não dá certeza, por mais sincera que ela seja. Só quem dá certeza da salvação é Jesus Cristo. E quando Ele dá mesmo.
Portanto, para ser cristão é preciso nascer de novo. Não basta ser religioso. Isso que nós presenciamos aqui hoje à noite, esse batismo lindo, um ritual maravilhoso, divino, é bíblico. Jesus mandou fazer e nós fazemos. Só que a Bíblia diz que isso não dá salvação para ninguém, não. Se não nasceu de novo, se não se converteu, se não aconteceu um milagre na sua vida da conversão, não adianta batizar 10.000 vezes. Então ele diz, ele chega, vai de noite, certamente uma luta interior entre o desejo da alma, não é? O desejo de saber, a fome de Deus, não é? Procurou tanto na vida, foi para as práticas religiosas, orava muito, jejuava, dízimo de tudo, vivia uma vida de desprendimento, e o coração vazio, incerteza. Ele ouve de Jesus, e ele diz, esse tem a mensagem, é diferente, não é como Gamaliel, não é como qualquer outro que está ali ensinando a uma autoridade diferente. Eu estou acostumado a lidar com homens religiosos, eu estou acostumado a ver homens falar de Deus, eu mesmo sou um que procura falar de Deus, mas esse é diferente, esse Jesus é diferente, eu sei que é diferente, há algo nele diferente. Então esse coração inclinado a querer Deus, esse homem que tem procurado encontrar Deus na religião e não tem achado, se encaminha para Jesus, vence a ansiedade, vence o desejo de paz com Deus, vence o desejo de ter esse fardo do pecado desfeito, vence esse desejo de ficar no fluido, não é na maré do vai e vem, sabe, não sabe, não é. Ele vai para Jesus. Claro, ele vai de noite, ele não quer ser julgado, as pressões das pessoas, né? A pessoa fica muito preocupada com isso, né? Se alguém me vir nessa situação, ele vai de noite. E ele faz um cumprimento a Jesus cerimonioso. Mas Jesus conhece o coração e vai direto ao assunto. Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade agora. Eu vou te dizer, Nicodemos, uma verdade. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não perguntou ainda, né? Jesus conhece, que maravilha, não? Jesus conhece os corações. Não precisou Nicodemos fazer um discurso, não precisou Nicodemos abrir o coração, não precisou Nicodemos fazer pergunta. Jesus já sabia de toda a sua perplexidade. Jesus conhece os corações e sabe que o coração do homem está vazio, e ele sabe que só ele pode preencher. Ele tem prazer em fazer isso. E Jesus não quer perder tempo com respeitos humanos, ele não quer perder tempo com detalhes. Jesus vai direto ao ponto, Jesus vai direto à verdade, Jesus vai direto ao problema, vai direto ao assunto. Porque é assim o plano de Deus para a salvação. O plano de Deus para a salvação é direto ao assunto. Não tem rodeios, não tem complicações, não tem mistificações. O plano de Deus é tão simples que uma criança pode entender. Jesus orou agradecido ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. O que Jesus está dizendo é que esta verdade Deus já colocou de termos tão simples e diretos que as pessoas comuns entendem. Jesus vai direto ao assunto. Nicodemos, não é questão de religião, não é questão de ser rabino, não é questão de sinais, isso ou aquilo. O grande problema, Nicodemos, é nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem céu. Vocês percebem que Jesus não apresenta nenhuma religião? Jesus não apresenta nenhum sistema. Jesus não apresenta nenhum ritual. Jesus não apresenta nenhum postulado de regulamento. Jesus não apresenta nenhuma filosofia de vida. Vocês percebem que Jesus não apresenta nenhuma tarefinha para fazer de boa obra. Vocês percebem que Jesus não apresenta nenhum costumezinho especial de faça isso, não faça aquilo. Jesus diz que ser salvo e ter relação com o reino de Deus, ter relação com o céu, é uma questão de nascer de novo. Evidentemente, Jesus deixa bem em suspense para suscitar a pergunta. Jesus quer que o diálogo seja interessante.
Então ele permite que Nicodemos faça uma segunda pergunta: como pode um homem nascer sendo velho, Senhor? Pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Eu não sei não, mas talvez Nicodemos estivesse pensando na reencarnação. Porque a ideia da reencarnação, da transmigração das almas, é tão antiga quanto o Egito. 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo, lá no Egito, a ideia da transmigração das almas já começa a existir. A heresia, é uma heresia. Não existe reencarnação, isso não existe. A Bíblia diz que o homem morre uma vez e vem o juízo. Não tem essa. Tá certo? Mas lá no Egito não tem a revelação. Então eles ficam especulando. Mas a alma vem. Por isso fizeram as pirâmides, né? As pirâmides foram feitas pensando nisso. A alma sai, aí depois ela vai voltar de novo, vai procurar. E que bom será já achar um corpo pronto, né? Aí eles enrolavam, faziam uma múmia, deixavam o corpo bem preparadinho, né? Quando a alma chegasse, é aquele corpo mesmo, beleza, vai lá e começa tudo de novo. E punham comida, quer dizer, quando a alma ia chegar, talvez ia chegar com fome, né? Sem almoçar 1000 anos. Deixavam comida Só que morria todo mundo junto, matavam os escravos, as esposas, e enterravam todo mundo. Aliás, enterravam vivos. Porque quando a alma voltasse, ia precisar da esposa de novo. Aí a esposa estava ali também, né? Ia precisar dos escravos. Havia um comércio muito grande entre o Egito e a Grécia antiga, de sorte que não só alguns teoremas, o teorema de Pitágoras, a trigonometria, uma incipiente trigonometria, passa para a Grécia, eles aprendem lá no Egito, e os gregos também aprendem a ideia da transmigração da alma, a ideia da reencarnação, que é elaborada melhor depois por Platão. Platão diz que havia 9 graus de encarnação, desde o animal até o filósofo. O máximo era o filósofo, o mínimo era o animal. Então tinha o escravo, e assim tinha uma ordem, eram 9 níveis. Inclusive uma das coisas que ele falava é o seguinte: se o homem falhar aqui, não for aprovado, ele vai voltar como mulher. Platão diz que toda mulher é um homem reencarnado. Isso é nonsense, né? Como diz o inglês, nonsense. Não tem sentido. Provavelmente Nicodemos ficasse pensando: será que Jesus está falando nisso? Nascer de novo significa, eu vou, aí eu volto aqui de novo, e aí eu vou pagando. Jesus falou: Nicodemos, que é nascido carne é carne, que é nascido espírito é espírito. Não confunda não. Nascer de novo não é o nascimento da carne outra vez, não. Eu estou falando, Nicodemos, de um nascimento espiritual. Você está admirado de eu falar de nascer de novo? Nicodemos, nascer de novo é um mistério que só Deus pode operar. Nicodemos, você vê o vento soprando? Como é que você explica? Quem é que controla de onde vem, para onde vai? Eu só sei uma coisa: está soprando. É inexplicável, mas é real. Então ele diz o seguinte: o novo nascimento é uma experiência inexplicável, mas é real. E só Deus pode operar isso. Só o Espírito Santo pode operar essa transformação, fazer você uma criatura nova. E quando você for assim transformado, aí sim você poderá não só vir, mas entrar no reino. E na sequência da conversa, ele diz para Nicodemos: sabe, Nicodemos, Moisés levantou a serpente no deserto, você sabe muito bem disso. E assim como aquela serpente foi lá levantada para a saúde do povo que era mordido pelas serpentes ardentes, o Filho do Homem também vai ser levantado. E quando ele for levantado, ou seja, vai ser crucificado, Jesus está falando dele. Então ele está dizendo: o novo nascimento é a fé no Filho do Homem. É a fé no Filho do Homem que vai ser crucificado. E quando ele for crucificado, quando ele pagar o preço dos pecados do mundo, todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Não é isso que você quer, Nicodemos? Não é a vida eterna que você tem buscado na religião até hoje e não tem encontrado? Não é a vida eterna que os seus jejuns, as suas orações, as suas abstinências, os seus dízimos,
a sua estreiteza de vida, a sua disciplina pessoal não tem conseguido. Não é isso que você está querendo, pois quando você crer no Filho de Deus que vai ser crucificado, você vai ter vida eterna. Sabe por que, Nicodemos? Porque Deus amou. Deus amou. Nicodemos, o motivo de um pecador como você ou qualquer outro poder ir para o céu se explica por causa do amor de Deus. Não é porque é bom, não é porque é justo, não é porque é santinho, não é porque é bonzinho, não é porque é especial. Não, é porque Deus amou. E Deus amou de tal maneira, Nicodemos, que deu seu Filho. O amor de Deus não é utopia. O amor de Deus não é filosofia. O amor de Deus não é um sonho, uma quimera, uma lenda, uma fábula. O amor de Deus é um fato histórico. Ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, e diz de novo, tenha a vida eterna. Nicodemos, Deus enviou seu Filho ao mundo, não é para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Nicodemos, nascer de novo é uma questão de ser salvo pelo Filho de Deus. Nicodemos, quem crê no Filho de Deus não é condenado. Não é isso que você está tanto buscando? A libertação dessa condenação do pecado? Pois quem crê no Filho não é condenado. Mas quem não crê, Nicodemos, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o nome. Pedro diz em Atos 4,12: debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele é o Salvador. Cristo é o Salvador, não o cristianismo. O cristianismo não salva, Cristo salva. A igreja cristã não salva, Cristo salva. O batismo cristão não salva, Cristo salva. E somente Ele. Nós precisamos nascer de novo, porque não há alternativa. Nós não prestamos. Nós não prestamos porque um fato trágico aconteceu lá na nossa raiz. Os nossos pais pecaram. Quando os nossos pais pecaram, separaram a raça de Deus, e foi aberto um abismo entre o homem e Deus, e o homem não pode mais voltar. A única solução foi Deus tomar a iniciativa. Já que o homem não pode ir a Deus, Deus tomou a iniciativa de mandar seu Filho a nós. Estamos perdidos, por isso Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não temos um valor à parte de Deus. À parte de Deus, nós somos como um cheque sem fundos. Você pode preencher no cheque 10 milhões de dólares. É livre, você preenche. Vai descontar no banco. Vai preparar, já leva a escova de dentes e tal. Porque cheque sem fundo é crime. Então, senhores, o cheque só vale se tiver correspondente, o lastro correspondente. Ele vale. Então nós, tomados particularmente, somos como um cheque. Não vale por si mesmo. O valor dele vai estar em relação ao lastro, vai estar em relação à provisão dos fundos respectivos. Se ele não corresponder a isso, não tem valor, embora seja um cheque. O homem é homem, mas se não houver correspondência de justiça do lado de Deus, ele é homem, mas ele não vale. Veja, nós não valemos muito cronologicamente. O que é a nossa vida cronologicamente? Numa universidade americana foi feita uma pesquisa, e numa vida de 70 anos, nós passamos 20 anos dormindo. Eu não pensei que nós dormíssemos tanto. Nós passamos 20 anos dormindo. Numa vida de 70 anos, nós passamos 7 a 8 no lazer, na televisão, diante da televisão.
Nós gastamos uns 15 nos estudos. Nós gastamos 2 anos esperando alguma coisa. Esperando a namorada, esperando o metrô, esperando o ônibus, esperando na fila do INPS. Nós gastamos 1 ano olhando-nos ao espelho. Alguns gastam mais. Nós gastamos 5 meses colocando os sapatos. Você vai tirando. Você vai tirando. E o que resta? Então, a nossa vida, a parte de Deus, nem vale a pena. É por isso que Tiago pergunta: o que é a vossa vida, senão um vapor que dura por um pouco de tempo e depois se desvanece? Claro, Tiago está ironizando, mostrando para as pessoas desligadas de Deus que não vale a pena viver sem Deus. É isso que ele está dizendo. O que é a vossa vida? Cronologicamente é como um vapor que dura por um pouco de tempo e depois se desvanece. É o que ele está dizendo: gente, não vale a pena viver sem Deus. Nós não valemos muito também pela constituição. O nosso corpo é 70% de água, meu irmão. Já pensou? 70% de você é água. Nós temos no nosso corpo cal suficiente para pintar uma paredinha dessa. Nós temos no nosso corpo carbono suficiente para fazer alguns lápis. Nós temos no nosso corpo enxofre suficiente para fazer remédio de pulga para um cachorrinho. Nós temos no nosso corpo ferro suficiente para fazer alguns pregos. E nós temos no nosso corpo gordura suficiente para fazer alguns pedaços de sabão. E é tudo. Oh, mas será que eu sou só isso? Alguns litros de água, um pouquinho de gordura, um pouquinho de carbono, um pouquinho de ferro, um pouquinho de cal. Se nós considerarmos o homem sem Deus, nós não valemos muita coisa. Mas não valemos também muita coisa moralmente. Por melhores que nós sejamos, não somos o suficientemente bons para merecer céu. Nenhum de nós. Nós podemos ser pessoas maravilhosas socialmente, e alguns realmente são. Algumas pessoas são excepcionalíssimas, ganham o Prêmio Nobel da Paz, etc. Algumas pessoas são verdadeiros benfeitores da humanidade, merecem páginas e páginas das enciclopédias. Mas ninguém é suficientemente bom para merecer o céu. Ninguém. Então, sem Deus nós não prestamos. Nós não prestamos cronologicamente, o nosso tempo é muito curto. Nós não prestamos materialmente, a matéria da nossa vida é muito barata. Acho que o material para comprar um corpo humano é mais barato que comprar uma lata de tinta. E também moralmente não valemos nada, porque por melhor que sejamos, não somos perfeitos. Conta uma lenda que num país oriental, um ladrão havia sido condenado à morte. E então, como era de acontecer sempre, ao condenado é dado um último desejo. Todo condenado, qual é o último desejo? E ele disse: meu último desejo é falar com o rei. Ah, tudo bem, o último desejo é falar com o rei. Aí marcaram uma audiência dele com o rei. E ele chegou ao rei e disse: majestade, esse foi o meu último pedido, a minha última vontade. Eu sou um homem que vai morrer. E por isso tem algo importante a dizer: se eu morrer, o reino vai perder uma grande bênção. O rei ouviu pacientemente. Ele disse: é o seguinte, eu tenho um segredo. E se eu morrer, o segredo mora comigo. Eu sei plantar semente de ouro. Se o senhor duvida, não tem problema. O senhor pega um pedacinho de ouro e me dê, e eu vou plantar no jardim do seu palácio, e vai nascer uma árvore que vai dar frutos de ouro. Eu vou poder pagar a dívida externa.
Balança comercial vai ficar uma beleza. Nós vamos ser primeiro mundo. Majestade, vale a pena fazer o teste. Vamos lá, eu posso provar. Chame aí o ministro das Finanças, ele deve estar interessado. Ele chamou o ministro das Finanças. Chame aí o comandante do exército, deve estar interessado, verba para os militares. E chame aí o capelão da corte de dinheiro. Aí foram lá, tem que atender o homem, foram lá para o jardim do rei. Ao chegar lá, ele cerimoniosamente abriu uma cova no chão. Ele disse: majestade, gentileza e excelência, o seu anel. O rei passa o anel de ouro, põe na mão dele, ele vai jogar no buraco. Ele diz: majestade, lembrei de um detalhe. O detalhe é o seguinte: o plano dá certo, mas para jogar essa semente e nascer árvore de ouro, tem que ser lançado por mão absolutamente honesta. Evidentemente eu não posso, eu sou ladrão, o senhor sabe. Se eu jogar não vai dar certo. Então eu peço para a vossa majestade, plante o anel. O rei coçou a barba, mãos absolutamente honestas. Mãos absolutamente honestas. Bem, eu quando era príncipe precisava de um dinheiro, de vez em quando eu pegava lá do meu pai. Eu não posso dizer que eu sou absolutamente honesto. O rei foi honesto. Não tem problema, está aqui o ministro do exército. O senhor não tem confiança nele? Tenho, o ministro do exército. Ficou gaguejando, suando. Majestade, mãos absolutamente honestas, majestade. Eu lido aí com o soldo dos soldados, lido com muito dinheiro. Pode ser que tenha escapado algum na minha conta sem eu saber, majestade. Vamos para o ministro das Finanças. Afinal de contas, ele cuida dos cofres reais. O ministro das Finanças se cobriu de saco e cinza. Majestade, é muita coisa, é muito imposto, majestade. Quem sabe eu errei alguma conta para o meu favor, majestade. Aí o ladrão falou: não, nem tudo está perdido, gente. Nós temos aqui finalmente o capelão, o homem da religião. Vamos lá, esse é o homem da religião. Estamos salvos, por favor, capelão, jogue o ouro no buraco. O capelão se ajoelhou de misericórdia, majestade, a carne é fraca. Aí o ladrão tomou a palavra e disse: cheguei a uma conclusão. Quem rouba 1 tostão ou rouba 1 milhão é ladrão. Todos nós aqui somos ladrões e só eu vou morrer por causa disso. Aí diz a lenda que o rei naquele dia assinou o perdão para esse bandido, por causa da lição de moral. Olha, é uma história interessante. É uma lenda antiga, mas ela ilustra quem nós somos espiritualmente. Para que nós pudéssemos entrar nos céus pelo caminho do merecimento, nós tínhamos que ser pessoas absolutamente honestas. Todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, todas as nossas ações, tudo o que fizemos, tudo o que deixamos de fazer, o tempo todo, deveriam ser coisas santas, perfeitas e verdadeiras. E se você é honesto, como o rei foi honesto, você sabe que você não cumpre esse padrão. Então por aí nós não vamos entrar. Jamais. Nós não vamos cumprir esse padrão antes de ser crentes. E é bom que você saiba que nós não vamos cumprir esse padrão depois de sermos crentes. Jesus nos salva, pecadores imperfeitos e incompletos. Ele nos toma para si. Agora estamos salvos, estamos perdoados. E vamos para o céu por perdão. Porque vamos continuar sendo ainda pessoas devendo a Deus, mesmo como crentes. Quando a Bíblia diz todos pecaram, ela diz um fato que nós sabemos disso muito bem. Você pode dar outro nome, talvez você dê outro nome. Pecador não, eu tenho algumas falhas, né? Gosto mais da palavra falhas. Senhor, nós somos falhos. Mas falha é pecado.
Sabia disso? É apenas outro nome. Em vez de dizer arroz com farinha, vai dizer tutu à mineira. Mesma coisa. Então somos pecadores. E o céu não é lugar para o pecador. A menos que seja lhe dada uma nova natureza. A menos que Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, o presente de Deus, chame você a si e cubra você com seu sangue. Se isso não acontecer, você pode ser o maior cristão do mundo. Você pode ser o maior religioso do mundo, prêmio Nobel de religiosidade. Você vai se perder eternamente. Nascer de novo, pois, significa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que você e eu reconhecer que nós não prestamos. Eu não presto para Deus. Eu posso prestar um pouco para essa sociedade, posso prestar um pouco para minha família, eu posso prestar um pouco para os meus amigos, mas eu não presto para Deus. Para Deus, se eu quiser ter acesso a Ele, só Jesus, operando na minha vida, um milagre transformador, capaz de me perdoar. Se não for por perdão, não tem jeito. Você já nasceu de novo? Já tem essa certeza? Fico pensando em quantos frequentam as igrejas, aprendem os hinetos, aprendem a orar, aprendem o comportamento do cristão, às vezes até se batizam, mas lá dentro do coração essa pessoa sabe, eu não nasci de novo. Não tem essa convicção, não tem essa certeza. Isso não é real para ele, não faz sentido. Aliás, a igreja para ele passa a ser um clube. Ele vem para encontrar os amigos, ele vem porque é interessante, vem porque tem menina bonita, tem rapaz maravilhoso, pode sair um bom casamento, ele vem porque gosta da música, ele vem porque adquiriu o hábito, ele vem porque o pai e a mãe trouxeram, ele acostumou na igreja, agora não tem onde ir, então ele fica aqui. Mas isso vai trazer uma surpresa muito grave, muito desagradável. Eu já tive algumas experiências nesses 25 anos de ministério, de algumas pessoas, membros da igreja, se converterem depois de membros. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. As pessoas me procuram e dizem, pastor, eu me batizei, tal época assim, porque pressão do pai, pressão da mãe, pressão do pastor, pressão não sei mais de quem, mas hoje eu entendi que eu preciso de Jesus. Hoje eu compreendi que não é estar na igreja, ser batizado, ter o título de cristão que me faz salvo. Hoje eu entendi que Jesus morreu por mim e que se Ele não me lavar com o sangue dele, se eu não crer nisso, não tem céu para mim. Hoje eu entendi isso, que Deus quer me receber como eu sou. Hoje eu entendi que Jesus quer, pode, deseja me dar perdão agora. Hoje eu entendi isso. Eu quero hoje aceitar Jesus no meu coração. Hoje, o que eu faço? Pois você está sendo convertendo hoje. Hoje você está sendo um servo de Deus. Até hoje você foi um frequentador de igreja, você teve o seu nome no hall, mas hoje você está salvo. Hoje você entendeu. Hoje Deus abriu seu coração. Hoje você aceitou. Hoje, daqui para frente, é céu para você. Você já nasceu de novo? Eu dou graças a Deus que Jesus não disse isso para a mulher pecadora, para o ladrão na cruz, para a adúltera. Não disse isso para Zaqueu. Disse para Nicodemos, o homem mais religioso do seu tempo. E se Nicodemos precisava nascer de novo, imagine, você e eu. Nós vamos inclinar as nossas frontes nesse momento. E eu gostaria de fazer um convite breve, simples e direto para você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é nascer de novo. Receber Jesus e, ao recebê-lo, ter vida eterna. Isso é nascer de novo. Porque nascer é vida. Nascer é vir à vida. Nascer é experimentar a vida e vida eterna. Se algum coração quer hoje Jesus, se alguma alma deseja Jesus hoje, como Nicodemos desejou e creu naquele dia, se alguém deseja ter o Filho de Deus e com ele a vida, esse é o momento de você aceitar. Levante a sua mão onde você estiver, dizendo, eu quero Jesus hoje no meu coração. Quero Jesus agora no meu coração. A partir deste momento, eu entendo que Ele morreu por meus pecados. Não interessa a religião, a denominação, a placa,
o sistema, o ritual, fui batizado, isso não resolve o seu problema. Eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, e eu quero agora declarar a minha fé no que Ele fez no Calvário no meu lugar. Alguma pessoa que deseja dar esse passo agora, levante a sua mão, onde você estiver. Deus está contemplando este momento. Deus está, neste momento, assistindo o que acontece no seu coração. E se você abrir o coração para Jesus agora, Ele será seu, eternamente seu. Nova vida começa. Agora sim, com certeza, viu? Agora você vai ficar, eu acho, hoje eu tenho, amanhã eu perdi. Não, você sabe que tem, que terá sempre, porque Jesus é fiel. Alguém deseja recebê-lo agora como seu Salvador? Levante a sua mão, lá onde você está. Com esse gesto você estará dizendo: quero Jesus agora na minha vida. Alguém entre os presentes hoje à noite? Alguém que nunca tenha feito? Deus abençoe, pode baixar sua mão. Graças a Deus. Alguém que nunca tenha feito, também quer dar esse passo? Mais alguém? Já temos uma alma preciosa. Mais alguém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque a vida nova, a vida eterna, é uma oferta graciosa, é um presente que Deus quer dar através de Jesus Cristo. Há pecadores como nós que não merecemos, há pecadores como nós que não somos dignos, que não prestamos para o céu, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos lava completamente e nos reveste da justiça necessária para podermos herdar o céu com certeza absoluta, com segurança total, porque o Deus que não pode mentir fez essa promessa. Eu te louvo por esta alma preciosa que nesta noite manifesta o seu desejo de ter Jesus para si. Eu te agradeço porque Ele já foi aceito, porque quando cremos, Jesus nos aceita imediatamente. Não há demora, não há carência, não há condições a não ser a fé nele. Portanto, a vida já é dele. Abençoa, pois, esse querido irmão, para que agora, nascido de novo, ele possa crescer nessa nova vida, ir rumo à maturidade e ser instrumento para que muitos outros saibam que Jesus Cristo salva. É Jesus Cristo quem faz o salvo, faz o cristão, e mais ninguém. Confiamos-te todo este auditório, segundo a necessidade de cada um, para que, Senhor, as bênçãos venham, segundo a necessidade pessoal de cada um. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Há um pedido de oração pela irmã Benedita da Silva Rodrigues. Ela se submeterá a uma cirurgia na quarta-feira. Pede a oração da igreja. Benedita da Silva Rodrigues será operada na quarta-feira. Pede a oração da igreja. Nós iremos agora ouvir o pós-lúdio, calmamente, em oração. Os certificados estão prontos, então, por gentileza, nós vamos aproveitar esse momento para a entrega dos certificados de batismo. Eu gostaria de ter um aqui para eu mostrar. Nós elaboramos isso. Então, os irmãos do coro e do grande coral, reunião logo após o culto. Nós temos aqui o certificado novo que nós estamos elaborando na igreja, o Pacto das Igrejas do lado, e aqui é o texto já impresso com o nome do candidato. Então nós vamos chamar. Vamos chamar a irmã Lúcia Rafael. O membro da igreja que não tenha um certificado bonito como este e queira, nos avise que nós fazemos um para você. Bom, você é membro da igreja, não tem um certificado como este, nós passaremos para você. José Gonzaga.
Geisiane Genuíno de Oliveira. Fabiana Ventura de Oliveira. Jaqueline Cristine Lopes da Silva. Inês de Barros Pereira. Edmar de Barros Pereira. Karina Gonçalves Jurado. Maria Gorete Gonçalves. Gonçalves Jurado. Fábio Luiz Silva. Arthur César Lopes da Silva. Adaildes Pereira dos Santos. Josimar de Barros Pereira. Reinaldo Gonçalves Jurado. Vamos então ao encerramento com o pós-lúdio, pois calmamente, após o pós-lúdio nós estaremos saindo.